Então, meu caro, como é que você vê as participações de Elon Musk na política, não só no Brasil, como agora, né? Claramente ele está interferindo, e aqui eu não estou dizendo interferindo com viés negativo nem positivo, apenas interferindo. Pode ser uma interferência positiva na visão de alguns, ou negativa na visão de outros, mas ele está interferindo em questões políticas aqui no Brasil, agora envolvendo o nome do presidente Lula, falando das eleições. Ele também faz e fez isso em outros países. Como é que você fala, como é que você analisa o Elon Musk, analista político, inclusive matéria sua aqui no nosso antagonista? Como eu disse, eu publiquei uma análise já no domingo, em que é intitulada, eu vou deixar aí a dica para o pessoal que está assistindo, como o Elon Musk pode nos ajudar. Esse é o título do texto, porque eu acho que a intervenção dele é originalmente, essencialmente positiva, porque reabre um debate que eu acho que não deveria ter sido fechado, que é como tratar das redes sociais no Brasil. É um debate no mundo todo, cada país tem a sua forma de tratar, e a forma como o Brasil trata, que é, na verdade, a forma como o ministro Alexandre de Moraes trata, não me parece nem eficiente para fazer aquilo que pretende, que é melhorar o ambiente de redes, evitar a disseminação de mentira, fake news, chame como quiser, né? E, para além de tudo, ainda causa um desconforto que eu acho que é desnecessário, que é essa limitação para a troca de ideias, que, sempre lembrando, essencialmente, ela é potencialmente positiva. Então, assim, eu acho que o Musk ter feito esse desafio, na origem, é positivo. Agora, eu acho que quanto mais ele partidarizar essa questão, pior para o ponto dele e pior também para a gente. Porque aí a coisa se perde nesse Lula versus Bolsonaro, da onde não tem como sair. Né? Tudo que vai para essa seara vira polo e vira indissolúvel, porque vai ter uma parte da população que vai estar com o Lula e vai ter uma parte da população que vai estar com o Bolsonaro. E não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que, mesmo assim, mesmo considerando, esse é o meu ponto, que o Elon Musk tenha motivos espúrios para fazer o que ele está fazendo no Brasil, né, e tenha interesses que não sejam virtuosos, eu acho que essa intervenção ela tem na origem o benefício de recolocar em questão um debate que não deveria ter sido interrompido. E aí eu vou lembrar, a gente está produzindo aqui também reportagens analíticas para o final de semana na Cruzoé, que o Alexandre de Moraes ele reivindicou esse controle das redes sociais durante o último processo eleitoral, durante as eleições de 22. Não tinha PL de fake news, não tinha regulamentação das redes, que agora o governo Lula tenta mais uma vez empurrar, e o Congresso vai aí resistindo, porque não tem um consenso para passar isso. Então, o Moraes fez o seguinte, então é comigo, eu vou tomar conta disso, baixou uma série de normas e regulações e de decisões para, alegadamente, controlar o processo eleitoral. Então, durante o processo eleitoral, tinha gente que discordava ou desconfiava das urnas eletrônicas e espalhava alegações que não têm comprovação. De fato, não tinha comprovação. E aí entra nesse campo das fake news. E aí, durante esse período, sob a alegação de que o processo eleitoral estava sendo protegido, limitações foram sendo feitas, inclusive um documentário foi proibido de passar durante o período eleitoral. E aí eu até estava buscando nos registros que a ministra Carmen Lúcia, quando estava julgando essa proibição desse documentário, ela fez um comentário que ela falava, olha, tem que ser durante o período eleitoral, depois que passar o período eleitoral, esse documentário pode vir ao ar. E, de fato, isso aconteceu. Agora, as contas que foram bloqueadas nesse contexto, elas não voltaram nunca. E, sob a perspectiva adotada pelo Alexandre de Moraes, elas nunca vão voltar, porque agora já está vindo uma outra eleição. Agora é 24, e em 26 vai vir outra eleição. Então, esse período eleitoral que limitava digamos, a disseminação de fake news ou de mentiras, né, e que era um período especial, por assim dizer, ele perdura até hoje. Então, passamos a viver numa eleição permanente, o TSE meio que adotou isso, e as opiniões daquelas pessoas que
ou falaram uma coisa errada ou uma mentira em algum momento, passaram a ser proibidas em qualquer outra seara, né? Ele, por exemplo, o Monark, esse pessoal, aquela juíza Ludmila Grillo, eles não podem falar sobre nenhum assunto, porque nessa arena pública que são as redes sociais. Ainda que queira falar sobre um sorvete ou um filme do qual gostou. Então, assim, o que eu acho bom disso tudo é de que o Elon Musk colocou de novo esse bode na sala e a gente está aqui para discutir. Agora, se a gente for, e aí o próprio Musk está fazendo isso, para falar que o Lula está com Moraes está com o Lula na coleira, ou que isso é uma coisa de governo e o próximo governo vai ser melhor, aí o debate vai se perder e a gente vai perder mais uma oportunidade de melhorar a forma como nós nos relacionamos com as redes sociais. Pois é, e se a gente for pensar, colocar o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, é uma piada. É uma piada. Eles não conseguem nem extraditar o Alan dos Santos, vai conseguir trazer o Elon Musk para ser ouvido aqui? Ainda tem isso, né, Inácio? Assim, ainda tem isso. O Musk ameaçou fazer e não fez. Os jornalistas que expuseram os e-mails do Twitter fazem alegações que, por enquanto, não têm sustentação para além das conversas internas do Twitter X. E ainda tem isso, assim, não tem nada, é tudo discurso, por enquanto. Tudo é discurso, né? E aí vem uma decisão judicial em cima do discurso, que, no final das contas, também é uma decisão judicial no nível do discurso, porque o que o Alexandre de Moraes vai fazer com o Elon Musk, né? E aí a gente já até criticou aqui, já expusemos no site as limitações que essa decisão tem, porque, primeiro, o Alexandre de Moraes não foi provocado, vocês trataram, né, disso ontem com o Marcílio aqui, ele não foi provocado pelo Ministério Público para tomar decisão, ele toma de ofício, ele vai lá e escreve, olha, abra esse processo, põe na lista digitais, ele não discrimina quais são os crimes, ele fala em crimes, tipos de crime, mas ele não fala qual foi exatamente, qual foi o tweet aí, ou o tweet, a postagem do Elon Musk problemática ou potencialmente criminosa. Ele teria que botar ali, essa é a postagem, aqui ele falou isso, aqui ele falou aquilo. Ele fez ali o Alexandre de Moraes um discurso, na sua decisão judicial, e decisão judicial não é lugar para discurso. Mas a questão é essa, está tudo no discurso, inclusive a decisão judicial sobre o assunto. Sim, sim. Tem que realmente, como você disse, haver um debate novo no Congresso, entre todas as entidades afetadas, em relação a essa possível, provável, com toda a cara de censura prévia. Não pode mais falar sobre tal assunto, fulano, beltrano, cicrano. Tem que ser remodelado, porque senão vai virar uma censura prévia eterna, um banimento das redes, até quando, por ato volitivo do ministro Alexandre de Moraes, ele resolver permitir novamente que XYZ voltem a ter acesso às redes, e tudo isso muito sombrio. Uma das coisas que teria vindo com esses e-mails internos do Twitter, que a gente também não sabe se é verdade ou não, até você pode me complementar nisso, se você tiver informação, é de que muitos dos banimentos do Twitter foram revestidos com a mensagem de que a pessoa transgrediu regras do Twitter, quando, na verdade, o Twitter estava sendo obrigado pela justiça, pelo Alexandre de Moraes, em última instância, ou pelo TSE, TJ, STF, suspender a conta daquelas pessoas. Só que aquelas pessoas e o público achavam que era o Twitter por ato interno deles, quando, na verdade, eles estavam cumprindo uma ordem sem poder dizer que estavam cumprindo essa ordem. Isso é absolutamente inadequado. Isso é uma alegação que o Elon Musk fez num podcast e que ainda não teve ainda confirmação. Ele não apresentou provas e tal. E a gente até publicou agora que ele está prometendo despejar os dados que ele tem sobre tudo isso, depois que os funcionários no Brasil estiverem salvos, porque eles teriam sido informados de que poderiam ser presos e tal. Então, assim, ele está ainda para provar tudo isso. A questão, para mim, agora está o Congresso
presidente do Senado se manifestou, tem que ter um regulamento para as redes sociais, o ministro o presidente da Câmara, o Arthur Lira, parece que não está tão... Vamos falar disso em seguida. Vamos botar, pode botar já, que a gente fala depois disso, pode ser então. E agora a gente vai falar do julgamento da Câmara e do presidente do Senado diante desse Elon Musk case aqui no Brasil, esse embate entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, com respingos até ao Lula diretamente, não é? Em 2020, um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais de não permitir que esse ambiente seja um ambiente vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Então é uma regulamentação legal que nós votamos no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados, e eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil. Pois é. Então, mais uma vez, a falta de regramento é preenchida pelo judiciário de forma não muito bem sucedida, como a gente está vendo esse debate comprovando, né? Inácio, assim, da minha perspectiva, eu sou daqueles que veem esse tipo de iniciativa com muito ceticismo, assim, tanto pelas fake news quanto regulação de redes sociais, porque a minha impressão é de que a regulação, o regramento, ele já existe. Se você comete um crime na rede social, e o crime está previsto, assim, ó, incitação à violência, ou incitação ao crime, como o Moraes alegou na abertura do processo contra o Musk, você está passível de punição. Aí você tem que ser acusado, processado, julgado e, se for o caso, condenado. Então, os crimes estão previstos. Eu acho que essa perspectiva de que é preciso criar um regramento específico para redes sociais, eu acho que é de uma época em que não havia como identificar as pessoas, né? A gente lembra aquela época que, não sei quem falou isso, quem é esse cara e tal. Hoje você pega o IP de todo mundo. Hoje você consegue acesso, você consegue responsabilizar a pessoa, né, cada indivíduo pessoalmente. Então, assim, eu acho que está se perdendo um pouco esse debate em cima da emergência, no caso da eleição, de tratar logo do assunto, e agora da ansiedade de lidar muito rapidamente com esses fenômenos virtuais, que de fato têm um impacto muito forte, né? Muito rápido, a gente fica vendo muito rápido, toda hora, né? Tem alguma coisa acontecendo, hashtag para isso, para lá, e estão contando uma mentira, precisamos proibir que essa pessoa... Eu acho que é pior proibir a pessoa de dizer do que contrapor o que ela está dizendo. E aí é claro que tem um risco embutido sempre aí, né? Nesse artigo nessa análise que eu escrevi, eu citei um trecho lá do John Stuart Mill, sobre a liberdade, que ele fala, e isso há quase 2 séculos, ele fala que é mais saudável permitir que as mentiras circulem para que elas possam ser desmentidas. Porque se você proíbe a mentira ou aquilo que você considera mentira de circular, nem você vai conseguir desmentir, se é que ela é mentira, né? E nem você vai conseguir melhorar, digamos assim, se for uma verdade ou tiver alguma verdade ali. Então, assim, ter o embate das ideias, né, e das perspectivas e das opiniões, e aí potenciais mentiras e verdades, é obviamente mais saudável do que proibir mentiras óbvias, né, digamos assim. A mentira é óbvia. O cara está contando uma mentira, está claro que é mentira. Só que se você proíbe esse cara de contar essa mentira, ela ganha um ar de verdade inconveniente. É assim, esse cara está sendo proibido de falar, ele tem uma coisa para dizer. Ele está incomodando, aí tem coisa. Exatamente, ele está incomodando o poder de turno vigente. Revelando o que as pessoas não querem, os poderosos estão preocupados. Exatamente. Pois é, está falando com os poderosos. E aí eu acho que esse tipo de coisa, ele vai confundindo, vai poluindo o ambiente, e foi assim que chegamos até aqui. Foi assim que chegamos, olha, não, temos que proibir, porque esse aqui não pode falar, esse aqui não pode falar.
E aí, pior do que tudo, para mim, é que essas pessoas proibidas de falar, elas dão sempre um jeito de falar. É Com a possível seguir diferença, falando. Hã? a diferença é que eles falam de forma que quem está sendo vítima, entre aspas, deles, nem fica sabendo para se defender, porque são Também, daqueles exatamente. subgrupos mais Isso. alheios da grande E mídia. Né? revestidos de uma aura de heroísmo que eles nem merecem. Então, assim, para mim, o mal essencial, digamos assim, o erro essencial dessa política, dessa forma como como o Brasil, lida hoje com as redes sociais, é de que nem aquilo que ela pretende fazer, ela consegue. Então, assim, ela quer reduzir a circulação de mentiras e fake news. Não. As mentiras e fake news alegadas, apontadas, elas continuam circulando, só que elas continuam circulando talvez até de um jeito mais eficiente, porque elas vão ali por baixo, sem estar tão à vista, e elas vão não só enganando pessoas, se é essa a questão, como minando a autoridade dessas autoridades que querem controlá-las. Então, assim, para mim é uma medida ineficiente e eu acho que a gente, assim, é uma oportunidade que o país tem de rediscutir isso. Eu gostaria que nós conseguíssemos fazer isso de uma forma mais séria do que foi feito até agora. Sim, sim. E até fazer um fechamento, o Elon Musk aproveitou e deu uma surfada num certo populismo, né? Dizendo que mesmo se o governo brasileiro resolver suspender a parceria com a provedora de internet dele, Starlink, via satélite, ele vai manter a internet para as escolas. Olha aí, se bobear, vai sair candidato a presidente aqui no Brasil. Formas de benesses públicas, olha só. Aproveitou, né? É isso, assim, Entrou na política, como você disse. desde o fim de semana, os polos já foram se desenvolvendo, porque a questão é que o Elon Musk também, ele se envolve nessa questão a partir do ânimo dado pelos apoiadores do Jair Bolsonaro, que estão banidos, são esses os que estão banidos, né? Então, assim, ele se envolve já nesse contexto. A questão para mim é que se ele ficasse na liberdade de expressão enquanto conceito puro de defesa da sua rede social, e aí eu acho que ficava menos poluída a questão. Mas aí, desde o sábado, né, o Jorge Messias, o AGU Lula, Gleisi Hoffmann, líder no Senado, Randolfo Rodrigues, o próprio Lula deu uma alfinetadinha ali agora, vão se colocando, e aí o Musk pegou e aí, a partir do Marcel Van Hatten, deputado, Nicolas Ferreira, começou a adotar muito o discurso bolsonarista, que aí vocês podem até falar, mas ele está na essência do negócio, pode ser, mas quando ele passa a declarar isso, aí eu acho que ele vai vulgarizando a causa de uma forma que não vai beneficiar nem a alegação dele e nem o debate que a gente precisa fazer no Brasil. Exato, ele partidariza, ele vira favorável a um lado. Se ele é a favor da liberdade de expressão, a liberdade de expressão é ambidestra, direita e esquerda. A partir do momento em que ele se alinha a um lado, no caso, aparentemente a direita, segundo ao que indicam até agora, ele começa a perder a legitimidade para falar sobre liberdade, porque ele está despertando liberdade de um lado e não de outro.